Deus de amor, obrigada por mais um sábado que se iniciou ontem, que nós estivemos juntas e juntos para poder aprender mais de Ti. E essa manhã novamente a gente consegue nos reunir nesse momento que a gente quer refletir um pouco mais das verdades que Tu tem deixado para a gente, aperfeiçoando o nosso caráter, conhecendo mais o Teu. Ajuda a gente nisso nessa manhã, que Teu Santo Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, bom dia mais uma vez. Feliz sábado, bom estar aqui com vocês. Para aqueles que viram, né? Para aqueles que não viram, provavelmente ouviram o Mate falando que o título do meu estudo é uma pergunta: se o nosso entendimento sobre feminismo mudou. Eu já queria começar com essa pergunta, porque eu realmente quero que esse estudo seja um diálogo também, que a gente possa ouvir opiniões diferentes, né? Não existe uma resposta certa, perfeita, mas eu quero ouvir o que nós estamos achando, pensando em relação a esse tema, desde esses anos, né, que nós estamos aí como feministas. Então, inicialmente, não quero dar muito contexto, eu quero primeiro ouvir vocês, para depois eu ir dando contexto e vocês entenderem um pouco melhor como eu estruturei esse estudo e da onde vieram essas ideias, né? Então, o que vocês acham? Preciso que alguém pode levantar, abrir o microfone, escrever no chat, mas se conseguir falar no microfone, melhor ainda. O nosso entendimento sobre feminismo, ele mudou? O nosso, eu digo, em relação ao movimento. O entendimento do movimento sobre feminismo mudou? Preciso de alguma resposta. Se sim, se não, se talvez. Lara, Cris, pode falar. bom dia. É, eu realmente tenho uma dúvida com isso, porque às vezes eu acho que não mudou, mas amplificou as ideias. Está cada vez mais se esclarecendo, né? E ampliando o conhecimento sobre. Uhum. Muito obrigada, Cris. E tu teria, a partir de quando tu percebe que as coisas estão amplificando? Tu teria, talvez, algum estudo? Cris. Do, é, por exemplo, a ideia de que a gente achava, por exemplo, que o feminismo. A gente achava, não, eu pelo menos entendia, né, que o feminismo cultural, né, esse feminismo que vem tentando aí no externo fazer um trabalho de conscientização das pessoas do direito das mulheres e os LGBTQIA+. é, eu olhava para isso, pelo menos, como, às vezes, como uma coisa, esse feminismo é ruim, né? Não é o ideal e tal. Mas hoje eu tenho um conceito, assim, de que ele não, talvez possa ter que ser agregado mais coisas, mas essas pessoas estão lutando pelos direitos das mulheres também lá no externo, de alguma forma, né? Não, Tu di- não pode ter um olhar como é ruim, sei lá, assim, eu não sei se eu estou me enrolando. Não, eu acho que eu entendo, mas tu está se referindo ao feminismo cultural ou ao liberal? Ah, é, o liberal, liberal. Bem, Então, então, daí fala. a ideia de feminismo radical não mudou, mas o olhar para o feminismo liberal já é Uhum. outro, assim. Não sei se tem a ver, mas daí eu começo a pensar diferente. Isso, Cris, me confirma se isso veio especialmente com as últimas palestras da última Campal, em abril desse ano, do Parminder, não Isso, foi? Que ele trouxe essa nova isso, perspectiva. isso. Obrigada. Eu vou ler o comentário da Gia, que vai nessa direção, que o Parminder estava trazendo alguns pontos positivos sobre o feminismo liberal. Se não entendi errado, eu também entendi algo nessa direção. Só vou ler os outros comentários já para quem
tá levantando a mão. Parece que está em mudança, está agregando algumas camadas de informação. A Gi também comentou. E a Renilde, acredito que estamos estruturando e ampliando sobre o que é ser radical, feminismo radical. Gostaria, se tu quiser abrir o microfone e falar um pouco mais sobre essa ideia. Mas agora o Gabriel está com a mão levantada. Oi, Lara, feliz sábado. Ele sabe. Então, o que eu penso é que, mais uma vez, as coisas não estão tão simples como a gente talvez queria, né? Uhum. Seria bom demais se fosse apenas, tá, então somos feministas radicais, é só copiar, né? Aquilo que essas feministas já elaboraram para nós e pronto, agora está completo. Mas não é bem assim, né? Então, eu acho que eu gostei muito que o Anselmo Parmenda questionou um pouco, né, a nossa visão sobre partes do feminismo que supostamente a gente não seria de acordo, né, sendo que são elas que fizeram grande parte do trabalho árduo, né, as conquistas, né, que a gente tanto se alegra hoje em dia são grande parte desse feminismo que vem, né? Então, eu acho que faz muito bem a gente questionar e talvez repensar ou completar, né, a nossa ideia sobre feminismo. Muito obrigada, Mati. Eu acho que essa questão que especialmente me trouxe para o nosso estudo de hoje é justamente essa complexidade que eu acho que é natural quando a gente está desenvolvendo um tema, um pensamento, né? Uma ideia com o tempo. E que o Parminder, ele costuma trazer em muitos dos seus estudos, ele traz algum nível de complexidade que não traz todas as respostas, que não que não coloca, digamos, não amarra todos os pontos e nos faz pensar e nos faz questionar e abre, eu acho que um diálogo. Eu acho que é isso que eu estou tentando trazer aqui no nosso estudo hoje, que a gente possa dialogar sobre esse tema, que a gente possa pensar em cima disso. Eu não acho que a gente vai achar ou vai chegar numa conclusão final perfeita, eu acho que esse nem é o objetivo, mas que a gente possa pensar nessas ideias que foram trazidas, o que a gente consegue ver a partir disso, né? Ministério Livrinho, eu acho que é a Barbie tá querendo falar, levanta a mão. Sim, sou eu. Respondendo a sua pergunta, eu não acho que o nosso entendimento sobre o feminismo esteja mudando. Eu acho que talvez está se perfeccionando. A gente está tendo mais conhecimento sobre isso. E eu acho que quando o ancião Parminder traz esses assuntos questionando a nossa visão sobre o feminismo liberal, uma das perguntas que eu acho que ainda como movimento precisamos responder, e cada um de nós de forma individual, é o que é ser feminista radical ou como seria ter um movimento que seja feminista radical. Então, eu acho que por isso também está se questionando também o feminismo liberal, a visão que a gente tem, Uhum. e isso eu queria falar. Claro, e até ele coloca essa importância da gente comparar e contrastar para conseguir entender, ver um pouco do feminismo liberal, olhar para ele para conseguir comparar e contrastar e entender melhor o que é feminismo radical, né? Mas tu levantou a mão algumas vezes. Tu queria estar falando alguma Sí, coisa? sí, pensaba un poco más de lo que se está falando en realidad, que o mensaje nos llevó ao feminismo e logo nos falou, mas não tudo feminismo. Feminismo radical, mas não tudo feminismo radical. Acho que o perfeccionar também tem mudanças. Entonces, eu acho que hay cosas que van a ir mudando y cambiando, información que va entrando y otra que va yendo embora. Eso. Sim. O conhecimento ele vai evoluindo, vai sendo aperfeiçoado. E tu tocou num ponto que eu acho bem interessante, bem fundamental para a gente, quando a gente olha para um tema, e para um tema que é relativamente novo. Nosso movimento tem 30 anos e caiu aqui rapidinho, perdão. Só me relembra em que parte que eu estava falando? Eu ouvi o comentário do Mate. Tá, vou responder o comentário do Mate como se vocês não tivessem visto nada, então. Mas basicamente é isso de que
a gente saiu de uma visão pensando num todo, se o nosso entendimento sobre o feminismo mudou, olhando para um todo como um movimento de 30 anos, de mais de 30 anos, que só em 2019 começou a se aproximar ao feminismo. Então, se a gente olha como um todo, por isso que eu fiz uma pergunta aberta, né, para gerar diversas interpretações, o nosso entendimento sobre o feminismo muda. Muda a partir de que momento? A partir do momento em que a gente tem a nossa linha de restauração. A gente entende que a queda foi em relação a gênero, depois veio uma em relação à adoração, depois a gente teve raça, e a restauração, ela segue esses mesmos passos. A gente entende, através desse estudo, que a desigualdade não estava nos planos de Deus e que hoje a gente tem que caminhar para a igualdade. E quando a gente olha para a Terra, o mundo que estava vivendo em 2019, né, quando essa mensagem chegou, qual que era o movimento, né, a filosofia, enfim, que estava buscando alcançar essa igualdade? É justamente o feminismo. Então, antes, quando a gente estava no movimento, um movimento, né, predominantemente conservador, a nossa visão do movimento de feminismo qual era? Estamos escutando, né, gente? Não caiu, eu não tô... Estamos escutando? Lara, Oi? repete a pergunta para mim. Ah, tá. Antes da mensagem da tese de igualdade, 2019, qual era a nossa visão sobre o feminismo? Era aquela cultural, né? É cultural que fala. Aquela que a mulher tinha seu papel na sociedade, né? De que o homem era o cabeça do lar, patriarcado bem forte. Mas como que a gente olhava o movimento feminista como um todo? As outras feministas que lutavam por aborto, pelos direitos e tal. Estava Como que a errado. gente, Isso. como que a gente via isso? Uhum. De uma forma errada, de uma forma ruim. Exatamente. Eu olhei aqui os comentários, destruição da família, estava errado, com repulsa. Ou seja, a gente tinha uma certa aversão ao feminismo, como se ele fosse um problema na sociedade, e de maneira muito abrupta, de certa forma, né? Claro, foi através da metodologia, então foi algo muito brilhante, com muito sentido, tanto que todas e todos continuamos aqui, né? Porque fez muito sentido, a gente conseguiu ver que era a mão de Deus guiando por esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, era algo muito novo para nós. Eu falo por mim, né? Eu sou bastante jovem, como muitas aqui. Eu acho que eu convivo com amigas de uma idade semelhante que nunca tiveram um background, vamos dizer assim, religioso, e elas têm muito mais contato e conhecimento sobre feminismo do que eu tinha durante toda a minha vida, antes do contato com o movimento, porque apesar da gente considerava algo ruim e tal, então a gente não se aproximava muito, não estudava, não era um tema de estudo no sentido de para tentar se opor a isso, né? Mas a gente via como algo negativo. Então a gente chega no conhecimento que no geral é muito novo para a gente, que é muito emergente dentro do movimento. É um conceito que faz sentido, né? Como eu já falei, que a gente entende que foi a mão de Deus que nos levou para isso. Mas, ao mesmo tempo, hoje, entendendo um pouco melhor o que é o feminismo, ele é muito abrangente. Ele tem muitas opções, muitas vozes, muitas vertentes. E o que Deus faz nesse momento para a gente? A gente já tem falado aqui. Mas o que Deus faz, ele continua usando a TES para nos dar uma direção, para a gente não simplesmente ficar, cada um vai fazer sua pesquisa pessoal e vai escolher o feminismo que faz mais sentido, cada um vai chegar às suas próprias conclusões. A gente, através da metodologia, através da mensageria indicativa que Deus, né, levantou para nossa direção, para o nosso movimento, a gente é guiado e guiadas para um entendimento melhor, para um entendimento mais claro e simplificado também, porque o feminismo tinha seus 200, quase 200 anos, e a gente chegou como que a gente ia, né, dar conta de toda essa história, de todo esse entendimento. Então, de uma maneira simplificada, que fosse capaz de
ser entendida pelas nossas mentes ex-conservadoras, digamos assim, nossas mentes, né, que não estavam em dia com toda essa informação, né? Então, tinham uma familiaridade com o tema. E é aí que surge o estudo da TES, que vai falar sobre as ramas do feminismo. Acho que já citou as 3 aqui. Então, a gente tem o feminismo liberal, o radical, que era esses que o Parminder tem enfatizado nos estudos dele na última campal, mas a Tena também acrescentou um que a gente já falou aqui, que a Cris comentou, que é o cultural. Então, primeiro a gente tem que entender, mais uma vez, que essa foi a forma para a gente entender inicialmente, para a gente organizar esse conhecimento do feminismo, que é um tema amplo e cheio de, digamos assim, variedades. Porque se a gente for pensar, o feminismo não tem só 13 vertentes, ele tem uma série de vertentes. Tem feminismo marxista, feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo... Enfim, todos os tipos, diversos tipos que a gente pode imaginar. E essas classificações, basicamente, elas não são as mais conhecidas externamente. Não é uma classificação tão conhecida, mas tão usada como a gente usa aqui dentro do movimento. Até interessante, não sei quem participou ontem do estudo do Arthur, que ele fala sobre linguagem, sobre a importância da linguagem, quando a linguagem cria uma realidade e tudo mais. E a linguagem que a gente usa dentro do movimento é para o entendimento dentro do nosso contexto. Claro que nos ajuda e nos traz um nível de comunicação para fora, mas não é que a gente simplesmente está copiando a linguagem de fora e trazendo para cá. Existe uma adaptação para facilitar o nosso entendimento. Então, quando a gente usa essas palavras, é algo que nós aqui dentro entendemos e, digamos assim, a gente tem quando a gente se refere a cada uma dessas vertentes, a gente sabe do que a gente está falando. A gente tem definições bem claras que foram inicialmente trazidas pela TES. Inclusive, esse feminismo liberal, como é outro nome que ela chama o feminismo liberal? Não sei se alguém lembra. Que ela diz que é o feminismo... Deixa eu me lembrar aqui, porque é uma pergunta meio aberta. Mas é o feminismo mainstream. O que seria mainstream? Alguém podia definir para mim? É a fonte principal, vamos dizer assim, do feminismo, de onde saiu. Exatamente. Seria a fonte mais convencional do feminismo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E essas 2 palavras estão juntas. Porque o feminismo liberal, na verdade, se você for falar sobre as feministas liberais, ele em si é um movimento bem pequeno e sem muitos adeptos, porque é um feminismo relacionado ao liberalismo, muito fortemente. A gente vai ver que tem um elemento de liberdade, sim, mas esse termo, simplesmente feminismo liberal, se a gente for para o mundo, ele não se encaixa com aquilo que a gente quer dizer. O que a gente está querendo dizer aqui? Que existe um feminismo liberal, quais seriam as características dele? Mainstream, eu acho que é assim, ó. Eu vou escrever ele pequeno, escrever aqui mais, ó, Cris. M-A-I, né? Os maiores entendedores de inglês que me corrijam. E estreando, mine estreando. Aqui grande, para que escrever. Se não, alguém pode escrever no chat também. Enfim. Mas... Tá. Onde eu estava? Eu quero definições, eu quero que alguém me defina. Pode escolher qualquer um dos 3, eu quero ver quais são as definições. Lembra que eu estou falando da perspectiva que a TES nos trouxe, ela tem um vídeo de 2021, que ela faz essa definição, ela coloca algumas palavras. E eu queria que a gente lembrasse agora quais são as definições iniciais que a gente coloca para esses 3 movimentos.
A gente esqueceu tudo. Quais as definições? Aí, como a gente define o que caracteriza o feminismo cultural? Tu já falou algo aí, mas para que a gente relembra aqui. O que caracteriza o liberal e o que caracteriza o radical nessa visão que a gente tem, que a gente trouxe da tese? Cultural é aquele conservador, né? É o conservador que tem a ver com Patriarcado, né? o patriarcado, sim, mas tu tinha comentado sobre o papel da mulher. Sim, papel de gênero, é. Papel de gênero. Eu vou colocar também que tem a ver com uma essência feminina. Isso. Coloca que as essências femininas e masculinas são diferentes. A essência feminina seria de nutrir, do cuidado, enfim, da maternidade. E a masculina seria outra essência. Então, contrapõe essas duas essências. Até as mulheres podem buscar ter seus direitos, mas elas precisam estar mais limitadas de alguma forma, e os homens também, dos seus papéis de gênero, né, mais bem definidos, porque isso tem a ver com as diferenças inerentes entre homens e mulheres. A gente estudou aquele livro O Cérebro do Gênero para entender que, na verdade, não existe nenhuma diferença fundamental nos nossos cérebros, e as diferenças que a gente vê na sociedade, elas são causadas pela socialização desde uma idade muito, né, desde o útero, basicamente, quando a criança vai crescendo e observando o mundo, isso vai causando impacto no cérebro e nas escolhas dela. É uma feminilidade intrínseca e uma masculinidade também, né, que se contrapõe. Como é isso, o feminismo cultural tem a ver com o feminismo cultural mais a ver ali com a Igreja Católica, com o Papa Francisco e tal. Então, esse é o primeiro, que a gente já sabe que não é aquilo, não é a corrente que a gente está buscando seguir, mas é uma corrente que a gente poderia ter caído. Isso é muito importante a gente entender a importância que foi esse estudo ter demarcado bem essas correntes, porque era uma corrente muito mais confortável, porque a gente estava mais para esse lado, como a Cris tinha comentado antes. Nós, no movimento, a gente, a mulher tinha seu valor, mas ela tinha seus papéis como mãe, como cuidadora do lar, como, enfim, né, com todos os trabalhos ali de cuidado, com mais sensibilidade, com mais doçura. A gente entende hoje que isso, na verdade, é uma construção social, e que não é isso que Deus está falando quando ele fala em igualdade. Agora, o próximo, liberal, radical. Olha, o liberal sei lá, é mais quando é tentado mudar no sistema político, por exemplo, ter as mulheres intervindo como poderem votar e fazer escolhas assim, mas não fazendo nenhum tipo de mudança assim na sociedade, em estruturas sociais, pelo menos eu entendo assim. Sim. Também privilegia as mudanças políticas, mas não tanto a pessoal, né? E Sim. mudanças políticas dentro de um sistema, buscar ter mais igualdade, ter mais representatividade feminina, mas sem mudar o sistema do patriarcado. Mas eu vou colocar o que a Tess coloca nesse quadro que ela faz, é que ela coloca que o feminismo liberal, esse, né, mais popular, seria que o pessoal é diferente do político, nessa visão. As escolhas pessoais das mulheres, na verdade, vão estar empoderando ela, independentemente do que as mulheres escolhem. Se ela escolher, ela vai estar sendo empoderada através disso. A gente tem que tentar mudar as questões políticas, né, que elas têm oportunidades, representatividade, espaço, direitos. A gente tem que mudar o externo, o que é das portas para dentro, que é da escolha da mulher, ela tem a liberdade, né? Então tem a ver também com liberdade pessoal. A Tess, né, colocava como a liberdade individual, nesse caso aí, né? Isso, aqui. Né? A liberdade pessoal, e o político fica para mudar questões da cultura, questões da sociedade, enfim, mas sempre num marco, numa estrutura já patriarcal. Agora, o que o feminismo radical diz, prega? Que o pessoal é político, justamente o contrário do feminismo
É liberal. Na verdade, não o contrário, né? Mas acrescentando aí. Não, peraí, vamos pensar. O pessoal é político. E tudo que a gente escolhe influencia, né, outras pessoas, outras mulheres, e muda na sociedade alguma coisa. O pessoal é político. Obrigada, Cris. Também vamos para a raiz. Também vamos Isso. para a raiz das coisas, patriarcado. Exatamente. Encontrar a raiz do patriarcado. Acho que el feminismo radical también fala de que toda estructura social está dividida en dúos y que coloca a la mujer en todos los casos en una posición donde no tem igualdade, esta posição embaixo do homem. E elas querem mudar completamente da ideia e da estrutura. Uhum. Quer mudar as ideias e a estrutura. Uhum. Aí do patriarcado, quebrar a estrutura, basicamente, né? E eu queria ver outra pessoa, que não fosse a Cris, que já deu pra gente a resposta, digamos assim, aquela inicial. O que significa que o pessoal é político? Isso é uma coisa que a gente já falou bastante também, né? Em nossos estudos com o Parminder. O que significa? Ninguém? Ninguém lembra? Eu acho, Pode falar, Mati. não tenho uma definição assim clara agora, mas eu acho que tem que ver com que o que acontece a você em sua vida não é algo simplesmente fruto da casualidade e de solamente de você, sino de uma estrutura social que está feita para que tanto você como muitas pessoas com características similares estén acontecendo lo mismo. Exatamente. As escolhas pessoais, elas não só têm um impacto político, que elas vão impactar no todo, mas elas são impactadas pelo todo. Elas não vêm do nada, elas são uma questão política também que precisa ser falada. Uma coisa pessoal, por exemplo, simples, não sei se alguém teria um exemplo, mas a gente pode se referir à questão do trabalho não pago, né? Das mulheres serem as principais responsáveis da limpeza, do cuidado dos filhos, enfim, do cuidado de idosos, na casa do trabalho que não é pago. Isso pode ser tido como, não, mas é a escolha da mulher, mas ela faz as coisas bem, assim, se divide, ela tem um jeito, ela tem, como que é? A habilidade, até porque uma habilidade que foi treinada desde muito cedo, enquanto a masculina não tem essa mesma demanda. Então, a gente pode falar que é simplesmente isso, ou a gente pode falar que é uma questão política, que tem a ver com a educação, que tem a ver com a maneira como a gente valoriza esses trabalhos, mas também a maneira como a gente educa nossas crianças para serem responsáveis, né, pelas tarefas domésticas e de cuidado. Então, isso é importante para a gente entender, e a partir disso, a gente até também coloca uma divisão, digamos assim, que foi falada hoje, eu acho, se não vocês me corrijam, porque eu sei que ontem a gente falou sobre isso no estudo do Arthur, que existe uma divisão em relação à questão da pauta trans, e se divide mais uma vez, na verdade, o feminismo radical, como tudo, até eu vou falar do ontem, que quando a gente fala de feminismo radical, a gente se refere especialmente a isso, mas quando a sociedade fala sobre feminismo radical, ela pensa que são as feministas que não aceitam mulheres trans, porque isso é uma pauta do feminismo radical. Então, a gente tem que entender isso e até se coloca como uma divisão que nós, na verdade, a gente busca entender essa questão de identidade de gênero e aceitar, enfim, e ter um espaço também para as mulheres trans, até como vítimas de uma camada, né, específica de interseccionalidade e de opressão. Então, a gente tem esse quadro, basicamente, foi um quadro que foi deixado... Lara? Pode falar, Rê, por favor. Então, eu me lembro assim de até passar para a gente, né, sobre a gente compreender, enquanto feministas radicais, compreender as capas de preconceito que as mulheres passam por elas, né?
que não só por ser mulher, mas também por ser negra, por ser imigrante, por ser trans, por ser lésbica, né? Tudo isso entra nessas capas de preconceitos pela qual as mulheres passam. Justamente, esse é um tema também bem forte para feminismo radical, que seria a interseccionalidade. Que para mim, uma das coisas mais fundamentais do feminismo é a gente entender essas distintas capas. Porque temos duas mulheres que são imigrantes, elas têm essa capa de opressão, isso é algo considerável, mas uma imigrante pobre, sem educação, mãe solteira, é diferente de uma imigrante, né, de uma classe social elevada, então, tudo isso a gente precisa entender, ter esse entendimento na hora de lidar com as pessoas e de entender aquilo que acaba trazendo opressão e dificultando que a pessoa, né, tenha seus direitos garantidos e preservados. Então, tudo isso é algo bem forte. A interseccionalidade é algo que vem é uma palavra que foi trazida para esse contexto em 89, né, na terceira onda do feminismo, marcou a terceira onda. Então, é algo bem interessante também para a gente ter em conta e que a gente enxerga nessa parte, né, digamos assim, do feminismo radical, nessa seção do feminismo radical, mas ele também ele é usado e interpretado por outras formas de feminismo também. Então, tá. Isso que eu queria que a gente chegasse aqui. Quando a gente fala sobre feminismo liberal, então, o que a gente está falando? A gente está falando que é um feminismo que ele não é cultural, que não fala sobre uma existência feminina, diz que homens e mulheres são diferentes, cada um tem que seguir os seus papéis de gênero, e também não é radical no sentido de que ele acredita que as nossas decisões todas pessoais simplesmente são frutos, né, de uma política patriarcal, que isso precisa ser mudado, isso precisa ser quebrado, isso precisa ser lidado. Então, o radical, ele quer acabar com a estrutura patriarcal e construir uma nova, realmente, com igualdade. Acredita que essa é a única solução, porque na raiz da nossa sociedade, ela tem sido sexista, ela tem sido patriarcal, né? É o primeiro, mais antigo, mais fundamental forma de opressão, e isso encaixa com o nosso entendimento da nossa linha de restauração. O primeiro pecado que veio ao mundo é o pecado da submissão da mulher, né, à profecia, e que acaba se traduzindo justamente nisso, a mulher sendo submissa e sendo oprimida. Então, esse é um tipo, e esse aqui, cultural, é outro. Todos os outros tipos de feminismo, de alguma forma, eles estão aglutinados aqui. Isso foi de uma maneira simples para a gente entender e para a gente conseguir diferenciar, digamos que, eu diria que o cultural e o radical estão extremos, se a gente fosse falar uma linha, né, um espectro de feminismo, e nesse termo de feminismo liberal e mainstream, pelo que eu enxergo, alguém tem uma visão diferente, por favor, pode falar, mas olhando um pouco mais para o feminismo ao longo do tempo, é como se esse termo feminismo liberal fosse um grande guarda-chuva para abrigar tudo aquilo que não se encaixa nesses dois tipos de feminismo, nem no extremo cultural, nem no extremo radical. E é importante que a gente entenda porque existe uma diversidade e existe diferentes formas de ser feminista dentro dessa, e de pregar o feminismo, de falar, de levantar a bandeira do feminismo, dentro daquilo que a gente simplesmente coloca como feminismo liberal ou mainstream, né, o mais popular. Só que, ao mesmo tempo, eu quero mais uma vez reforçar a importância da gente conseguir entender inicialmente dessa forma, quanto isso é bonito, quanto isso é claro, quanto isso é didático. E isso reflete o caráter de Deus em ensinar a humanidade. Se a gente olha para como Deus dá uma mensagem, dá uma verdade, que ele está, né, ou não está de acordo, ele vai fazendo isso aos poucos. A gente vê isso de uma maneira muito clara, por exemplo, quando o povo de Israel ele sai, né,
da terra do Egito como escravos, e ele vai recebendo os mandamentos aos poucos. Recebe, né, talvez os 10 mandamentos tudo de uma vez, mas no sentido, aos poucos, aquilo que eles conseguem compreender no contexto em que eles estão, com a mentalidade em que eles estão. Quando vem Cristo, ele amplia muitos desses entendimentos, né? E a sociedade já deveria estar pronta para receber isso, porque foram o quê? 2000 anos, basicamente, desde que eles foram... Não sei quantos foram exatamente, mas acho que é mais ou menos isso. Desde que eles foram escolhidos como a igreja de Deus. Ou seja, o entendimento vai evoluindo. E isso em relação a todos os temas que a gente entra em contato, né? O tema da escravidão, que foi o primeiro, né, em relação ao racismo, que foi o primeiro a ser restaurado. A gente entende que Deus nunca foi a favor da escravidão. Deus nunca quis legislar sobre escravidão em que um ser humano, né, tivesse posse de outro. Geralmente, naquela época, eram homens, né, que tinham a posse. Mas, enfim, que um ser humano tivesse posse de outro. Isso nunca foi do plano de Deus. Mas Deus faz o quê? Legisla. E a Bíblia, do início ao fim, ela é um livro escravocrata. Então, Deus vai aos poucos lidando com esse assunto, até que chega em 1850, Ellen White, na Igreja Adventista, né, no Israel moderno, e entende que não é mais plano de Deus, muito pelo contrário, que a escravidão continue sendo instituída. Então, enquanto a gente tem uma Bíblia sendo escravocrata, mas a gente tem Deus muito claramente colocando leis e ordens sobre a escravidão, não é para usar, já que existe a escravidão. E a escravidão é usada no mundo de maneiras muito sem regras, né? Simplesmente de acordo com os ditames de quem possuía os seus escravos. Podia ter talvez algum tipo de legislação, mas a Bíblia traz uma legislação muito clara, e que, se a gente for comparar com outras legislações, ou a falta de legislação na época, ela é mais misericordiosa. Não a nossa perspectiva de século XXI, mas a perspectiva do povo de Israel saindo do Egito. Então, nesse aspecto, Deus dá algo para eles que não é perfeito, que precisa ser desenvolvido até chegar no entendimento de que a escravidão não é algo bom, nunca foi efetivamente o plano de Deus. Eu acho que a gente entende isso mais claramente através também da mensagem de igualdade. Mas mesmo quando Ellen White ela se coloca contra a escravidão, ela tem textos bem fortes falando sobre isso, ainda assim nos textos dela, lá, né, no século XIX, ela está falando a favor da segregação. Ou seja, o entendimento da humanidade, ele tem que caminhar aos poucos em relação aos diferentes temas, porque é assim que a gente aprende. Desde quando, né, a maior parábola é quando um bebê nasce, ele não está pronto para aprender tudo. Ele demora, tem primeiro engatinhar, para depois começar a andar, para depois começar a correr. Então, esse trato que Deus traz com a humanidade. Isso eu estou usando o exemplo da escravidão, mas a gente pode ir para, acho que a maior parte dos temas que a gente tem na Bíblia, eles todos são lidados dessa maneira. A gente vai amplificando e, ao mesmo tempo, assentando o nosso conhecimento conforme os séculos, as épocas passam, mas isso também pode acontecer em menor medida, por exemplo, quando a gente fala em relação a um tema como o feminismo. Você tem um comentário? Mas... Você me permite, Lara, um comentário? Por favor. Alex. Eu acho que foi porque é uma questão só de português mesmo. Acho que você pensou uma coisa e você falou outra. Eu acho. Quando você fala assim, a humanidade tem que caminhar assim. Quando você fala assim, na história da civilização, lá Deus permitiu. Então, o que eu acho? Quando eu vejo Jesus ali com a samaritana, no poço, e ele fala assim, um dia haverá que a gente vai adorar ele em espírito e em verdade. Eu não acho que Deus tem muito a ver com tudo isso, não.
eu acho que ele aturou tudo isso, como ele atura. Porque a essência de Deus não tem nada a ver com a escravidão, não tem nada a ver que tem que ser assim, que tem que ser assado, aí a White lá. Eu acho que a gente é nosso mesmo, desse Deus minúsculo que nós somos, é caminhar devagar. Acho que é nosso mesmo demorar tanto. E toda vez que a gente tenta marcar uma data, ou pelo menos saber dessa data, em que Jesus vai se tornar mais visível, porque ele pode estar visível a todo tempo, quando a gente está com ele, né? A gente se frustra. Porque quando você vai lá no nosso Apocalipse, ele fala: e as nações se enfureceram e chegou a hora daquele tempo que só Deus sabe. Então ele permite tudo, porque a lei dele é dele, isso. É muito profundo, a gente cada dia vai crescendo e vai entendendo. E aí vai chegar o tempo dele, é o tempo de ele não permitir mais essa sujeira toda que está na humanidade, entendeu? Mas também que ainda tem o espírito dele. Quando você vê lá no sul, todo mundo se removendo, fazendo alguma coisa. Então, assim, quando você fala a palavra tem que ser assim, acho que a gente... Eu falo de mim também, que a gente nasceu no Adventismo, a gente tomar esse cuidado, porque eu acho que é da gente mesmo, só isso que eu queria colocar. Não tem nada a ver com Deus, não. Deus não é nada disso. Com certeza, com certeza. Obrigada, Alexia. Bom te ouvir, inclusive, faz tempo que eu não te ouvi, que eu não te ouvia. Mas, deixa eu te falar, é justamente isso. Deus, ele simplesmente tolera, ele atura, porque ele sabe, ele conhece a humanidade, conhece, né, o futuro, o fim do princípio, e ele sabe que a humanidade vai atuar assim, que se ele tentar puxar mais rápido, as coisas não vão acontecer. Ele não tolera ele tolera a escravidão nesse sentido, né, mas ele nunca esteve feliz com isso, mas ele passa uma legislação para não deixar a coisa piorar e ficar ainda mais desumana e ainda mais excruciante para uma pessoa escravizada, né? Mas não que ele estivesse de acordo de nenhuma maneira ou feliz com qualquer uma dessas coisas, né? Até um outro exemplo a gente pode falar quando Abraão toma mais de uma esposa, quando Davi toma mais de uma esposa e tal, né? Esse contexto, né, de ter várias mulheres nunca foi diretamente aprovado por Deus. Eu acho que ele tolerava, assim como diversas coisas, mas não que fosse de acordo com a sua vontade ou que ele achasse que isso teria algum fim beneficioso em si mesmo. Né? Obrigada pelo comentário mais uma vez, Alexia. E tá, quando a gente vem para cá, e até porque os temas são muito mais complexos, a gente for falar, né? Quando a gente aborda o tema escravidão, a gente poderia ficar horas falando sobre todo esse tema. E o feminismo, nessa perspectiva aqui, inicialmente, como eu falei, é um tesouro que a gente tenha recebido, isso que a gente tem podido diferenciar e discernir tão claramente. Mas cada um desses temas, ele pode trazer muito mais questionamentos, especialmente o liberal, que ele seria o mais amplo e o mais diverso, mas existe muito a ser questionado e a ser pensado a partir disso, e isso faz parte desse processo de desenvolvimento de uma mensagem e de amadurecimento. Assim como Paulo fala que primeiro a gente precisa de leite e depois do leite a gente vai ficando pronto para consumir algum tipo de alimento sólido. Então, o alimento ele vai se solidificando, vai se desenvolvendo, vai, né, estamos ficando mais robusto para que a gente seja, a partir do momento, nossa capacidade de digerir, e essa também é uma advertência do apóstolo Paulo, que a gente seja capaz de digerir alimentos mais sólidos, alimentos mais complexos, né? Quando eu vejo os questionamentos, por exemplo, que o Parminder traz em diversos estudos, eles são mais complexos e eles requerem um esforço da nossa parte, não é simplesmente que e uma maior variedade de pensamentos, né? Não é que nem o leite tem todos os nutrientes perfeitos ali, tá tudo pronto, simples, né? É só tomar. Os alimentos, para ter uma alimentação que chegue, né, no nível de qualidade do leite, a gente precisa combinar diversos tipos de variedade de alimentos, de possibilidades ali, para chegar a algo que vai nos sustentar e mastigar e fazer um esforço, né, um pouco maior. Então, esse é um modo muito
interessante a gente pensar, por exemplo, a questão trans, não quero entrar nisso, mas a Gina Pon no Gênero e Nossos Cérebros, ela comenta um pouco sobre isso no final, porque tem diversos questionamentos, não em relação às pessoas trans em si, não é esse o meu ponto, mas quando a gente entende, o feminismo radical entende que o gênero é uma construção, quando a pessoa ela se diz trans, muitas vezes ela está entrando dentro, não está conformando com a sua construção, está conformando com outra. Não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, estou falando que isso acontece. Mas existe muitos questionamentos dentro das ideias de feminismo radical e da gente entendendo e aceitando as pessoas trans que podem surgir um diálogo que eu acredito que pode e deve surgir, especialmente acredito, com pessoas LGBT em lugares de fala. Em relação a isso, eu acho que é um ambiente que a gente também pode explorar e tem coisas interessantes para serem tiradas aí. Só alguns exemplos de que isso é uma abordagem simplificada, de que a gente precisa ir além e trazer questionamentos para entender um pouco mais. Quais são os questionamentos que o Parminder agora vai trazer para a gente, especialmente a esse texto do feminismo em relação ao feminismo neoliberal, o feminismo mais popular. Alguém lembra de algum que ia citar? A gente falou lá no início, mas se alguém quiser trazer mais uma vez o que percebeu, o que entendeu dos estudos do Parminder, qual que foi o questionamento, né? Qual que foi o contraponto que ele trouxe em relação ao feminismo liberal. Eu lembro que vou começar com o que o Gabriel acho que já falou, que a maior parte dos avanços e dos direitos que foram alcançados para as mulheres, a gente pode falar do voto, a gente pode falar de aborto, a gente pode falar das países que têm legislações em relação à igualdade salarial, por exemplo, igualdade de oportunidade de estudos e tal, eles foram alcançados pelo feminismo liberal. Né? Lembrando que estou falando desse guarda-chuva, não estou falando do feminismo liberal relacionado ao liberalismo, mas não foi o feminismo radical, não foi o feminismo cultural que alcançou esses objetivos. Foi o feminismo liberal que foi lá, que lutou, que deu seu jeito, que fez a sua luta nas mais diversas vertentes que ele tem, que se organizou para conseguir isso, e conseguiu, e foi, acredito que, evoluindo conforme o tempo avançava e tudo mais. Mas então é algo interessante da gente entender, porque a gente tinha uma percepção, até como a Cris falou ali no início, de olhar para o feminismo liberal e de falar que era algo simplesmente negativo, algo que não estava bom e que era perigoso porque dava margem ao liberalismo, né? Essa ideia que nós temos de liberalismo também, não é econômica, mas de ter liberdade individual, de que a mulher vai fazer o que ela quer, de que ela vai usar maquiagem, de que ela vai se tornar um objeto sexual e tal. Então, a gente simplesmente associava essa questão da liberdade individual como um perigo, como algo que a gente deveria ter nossos cuidados. Mas, a partir dessa visão mais ampla, mais desenvolvida, a gente vê que muitos dos direitos que nós usufruímos, talvez a maioria, talvez não todos, que vieram de uma luta feminista, eles vieram de uma luta feminista dentro desse guarda-chuva de feminismo liberal. Não foi efetivamente feminismo radical que conseguiu grandes mudanças políticas em relação a isso, e nem o cultural. Por mais que a gente não vai deixar de ver os benefícios e entender em relação a isso. Rosane, por favor. Lara, a gente poderia, assim, afirmar que o feminismo liberal ele tem alguma associação com Provérbios 30? Em que sentido? Do poder da mulher de fazer, de realizar, de conseguir, conquistar. Entendi. Eu admito que eu não li recentemente esse texto, mas acho que é da mulher virtuosa, né, que não acharás e tal, mas o que eu tendo a imaginar, assim, quando é no sentido da Bíblia, citando a mulher, ela está mais nesse feminismo cultural, nessa essência feminina e de dividir papéis de gênero. Não que a gente não possa enxergar isso como uma parábola e tirar alguma lição, mas em termos morais, em termos
morais, vamos dizer assim, elas, né, do valor da mulher e tal, ali, quanto ela é especial, quando ela faz aquilo, ela acho que acorda cedo, faz a roupa para os filhos, esse todo, ela vende, ela faz, enfim, diversos tipos de coisas. Eu acho que seria mais relacionado com essa essência feminina e com esse papel da mulher de ser, né, de fazer as coisas ali muito bem feitas e tal, de ter sua figura que é, de alguma forma, contraposta e não se sobrepõe ao homem. Mas eu, assim, isso que me vem na mente de primeira, não, de muito prática, eu não tô parada com muito conhecimento lendo e interpretando isso, mas eu acho que é algo que se tu te anima, talvez poderia investigar um pouco mais, Rosane. Mas, enfim, onde que eu tava? Então, a gente tem esse aqui. O feminismo, ele consegue esses direitos. E ele, basicamente, consegue, mas em que contexto ele consegue? Em que realidade ele conseguiu todos os direitos? Seja o aborto, seja o voto, seja a igualdade salarial, seja o que tiver direito a estudar, enfim. Dentro de que atmosfera, vamos dizer assim? Oi, Lara. Se eu não estou enganado, eu acho que o feminismo liberal ele faz todas essas conquistas porque ele trabalha em conjunto com o governo do sistema. Não sei se eu estou. Acho que eu peguei Isso. esse ponto que o mundo quis trazer. Isso é um ponto bem importante. Tem a ver com. Ele consegue os direitos, mas é numa estrutura, dentro da estrutura patriarcal. Então, ele trabalha junto, de alguma forma, com a estrutura patriarcal. Né? Dentro do marco patriarcal. Não é que nem o feminismo radical fala, não, a gente tem que construir tudo do zero, a gente tem que ir para a raiz, entender tudo que é sexismo e transformar isso, entendeu? Transformar a nossa sociedade. Não é trabalhar, buscar reformar, simplesmente dar uma melhoradinha aqui. A gente precisa efetivamente destruir, construir algo novo, né? Algo nunca visto, uma igualdade nunca vista. Só que o feminismo radical não conseguiu conquistar nada, se a gente for assim ser bem sinceros, vamos dizer assim. Já o feminismo, né, liberal, o feminismo mais popular, ele consegue direitos dentro desse marco patriarcal. E o que significa isso de alguma forma? Ele é um movimento muito mais, o Parminder usa essa palavra, pragmático. O que é ser pragmático? Alguém lembra? É algo mais prático? Exatamente. O que ele diz? Eu não consigo. Bonita essa ideia de acabar com o patriarcado, mas eu não consigo nem mover, eu não tenho nem força para mover essa estrutura, para fazer a destruição que precisa ser feita. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um ideal, e como eu consigo fazer com que esse ideal seja prático? Destruir o sistema patriarcal, muito lindo, muito maravilhoso, mas eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar àquilo que eu consigo e vou, como dizem, né, vender meu peixe e vou conseguir os direitos que eu consegui. E dentro dessa, digamos assim, atitude pragmática de tentar fazer o que ele podia com as ferramentas que ele tinha, o feminismo, né, as feministas conseguiram direitos que a gente tem e usufrui hoje. Mas quando para mim usa essa palavra pragmática, ele nos lembra, né, ele fala bastante, remete a um estudo que ele teve, eu acho que foi em outubro do ano passado, que fala sobre pragmático, princípio ou pragmatismo. Não sei se alguém lembra, não sei se alguém lembra de quem que esse estudo fala. Acho que não. Mas se alguém lembrar, pode falar pra gente, porque é bem interessante. Esse estudo, ele está falando sobre o nosso querido Paulo, o apóstolo Paulo. Ele vai para o Paulo e ele vai lá para Gálatas 3:28. Então a gente vai falar, né? A gente criou
esse paralelo de pragmático ou liberal, ou liberal não, Princípio Pragmatismo, um estudo de outubro de 2023, em que o Perlmutter cita nesse estudo aqui, da Campal, e que ele está falando sobre Paulo. E ele fala sobre Paulo e ele cita Paulo em Gálatas 3:28. O que Paulo diz em Gálatas 3:28? Eu vou até ler para a gente, rapidinho. Se tiver aí também, se não quiser acompanhar. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. O que Paulo fala? Ele basicamente está pregando igualdade. Não tem mais diferença entre homem, entre mulher, entre servo, entre livre, entre judeu e grego. Somos todos iguais. Em Cristo a gente é um. Fim de papo. Tudo igual. Que coisa mais linda. Mas aí a gente chega onde? Em Efésios 5:22 e Efésios 6:5, né? Isso em diante. E sobre o que ele está falando nesses livros, né? Na Bíblia é o livro seguinte. Ele está falando, dando conselho sobre a mulher ser submissa ao homem e sobre o servo ser submisso ao seu senhor. Ou seja, ele tem um ideal muito lindo, muito maravilhoso e muito revolucionário para aquela época. Tão revolucionário, apesar de, né, como a Alexa falou, esse é o desejo de Deus, é isso que está no coração e na essência de Deus. E da de Paulo também estava. Tanto que ele escreve sobre isso, ele demonstra que ele tem um apreço e anseia por isso. Mas na prática, ele dá conselhos que podem ser aplicados naquela sociedade. O que ele adianta para falar? Ele podia falar para um escravo: fuja, tenha sua, viva como um fugitivo, e já que você não precisa ser escravo, né, você é igual ao seu senhor. Mas ele fala aquilo que naquele contexto é possível de ser aplicado. Que o escravo se submeta ao seu senhor e que o senhor também trate o escravo, basicamente, o que ele fala ali mais adiante, com respeito. Então ele tenta, não consegue o ideal dele, então ele tenta o melhor que é possível. Então a mulher vai ser submissa, mas o homem ele vai ter que se entregar à mulher em amor. Não é o ideal, não é isso que a gente está buscando, que a gente busca viver hoje, mas naquela época, logo depois, pouquinhos anos depois de Cristo, no início da instituição do cristianismo, onde Paulo não tinha o poder para acabar e para destruir isso, ele precisava se adaptar. E o que Paulo fez foi se adaptar e foi ser pragmático. Ou seja, o que o feminismo liberal faz é se adapta, ele é pragmático. E por isso, a gente não quer olhar para o feminismo e dizer: nossa, essa é a salvação, é o fim, é isso que eu tenho que fazer. Assim como a gente não olha para o escrito do Paulo e fala que a gente tem que ser submissa, nem que os escravos têm que ser submissos ou submissas, enfim. Mas a gente entende que tem um valor aqui, nesse contexto que foi escrito, e tem um valor no feminismo liberal. Então, a gente desenvolve nosso pensamento mais do que pensar certo, errado, bom, ruim. Não. A gente entende que isso aqui, para as mulheres que tiveram, que lutaram por isso, tem no sentido de a gente usufrui disso. Mas nós, como feministas radicais, a gente entende que não é suficiente. A gente tem um princípio mais elevado e a gente busca viver, almejar e propagar esse princípio na nossa vida. Mas isso sem trazer um julgamento, sem nos sentir superiores daquelas feministas que estão tentando lidar e lutar com as ferramentas que tem numa sociedade que é patriarcal e que em si é o problema. O problema não é a feminista que usa uma maquiagem para ela conseguir ter um acesso ao trabalho. Ela está lutando pelo que ela tem, ela está sendo pragmática. Ela precisa comer, ela não quer ficar dependente dos pais ou de um esposo abusivo ou o que seja. Então ela está fazendo o que ela consegue. No contexto que ela tem, é o melhor que ela pode fazer. Nosso papel aqui não é julgar e não é falar que ela é uma boa ou uma má feminista. Mas nosso papel é entender que o ruim é ter uma sociedade em que existe essa desigualdade, existe esse balance em que uma mulher precisa de tal coisa para ter a mesma oportunidade do homem. E o nosso sonho é acabar com esse sistema, mas a gente sabe que aqui nessa terra esse sistema não vai acabar. Mas nem por isso a gente vai continuar almejando até o fim, né? Um sistema de verdadeira igualdade. Gabriel ou Carol, pode comentar pra gente? Eu tive uma ideia aqui, não sei se isso talvez possa contribuir, ou se você concorda ou discorda. Estava pensando assim, a gente
tem criticado Paulo, não, e acho que está certo, né? Porque vendo de hoje, né, o que a gente está defendendo, acreditando, realmente é longe de ser suficiente, né? O que ele ensinava, né, com respeito à igualdade. Mas eu também penso assim, se a gente parar para pensar por um momento os tempos que ele vivia, né, por qualquer menor questão você podia perder a cabeça, né? Era uma ditadura violenta, né? Os romanos não eram muito tolerantes com ideias revolucionárias, né? E tudo bem, ele era cidadão romano e tal, mas não era um estado de direito, né? Que a gente vive hoje, né? E isso que hoje a gente também tem que ter bastante cautela o que a gente fala, porque tem agressão de todo lado, né? Seja online, seja agressão física, né? E não sei até que ponto a gente está preparado de enfrentar assim essa violência real, né? Que muitas feministas liberais, né? Colocaram sua vida lá em jogo, né? Arriscando sua própria integridade física, né? Então, talvez o que eu quero dizer é que importa também fazer o suficiente, né, para o seu tempo, né? Não sei até que ponto, né, tem que ir além, né, mas o suficiente é muito relativo, né? Mas só estou pensando assim, o que Paulo deveria ter feito para a gente não criticá-lo hoje, né? Ele poderia ter falado mais, né? Poderia ter sido mais resoluto e realmente ter abandonado a posição dele tradicional, né? Sobre o papel da mulher. Mas, enfim, só mais ideias. Mas eu acho que ele fez o possível no contexto em que ele estava. Assim como a gente critica Ellen White, eu acho que isso faz parte. Se a gente, né, a gente acredita que a gente é a última geração, mas se vier a última geração daqui a 300 anos, eu acho que a gente deveria ser criticado, porque idealmente a sociedade precisa avançar. Então, a sociedade como um todo avança, não é só a gente não tá aqui por causa que a gente, nós somos iluminados por Deus simplesmente, mas é porque existe uma sociedade que está pronta para ter esse diálogo. A sociedade do Paulo não estava pronta, a sociedade de Ellen White não estava pronta para discutir igualdade racial verdadeiramente, entendeu? Então, acho que se faz o melhor com as ferramentas que se tem. Quando tu vai para Efésios 6:9, e que ele fala, né, depois de aconselhar os escravos, dizer, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Tipo, ele fala, olha, para Deus tem acepção de pessoa, então deixa de ameaçar teus escravos. É um conselho para um senhor de escravos que seja cristão que vai fazer uma diferença, que vai... que já não é o mesmo que nada, entendeu? Então, eu vejo que ele não podia falar, deixa todos os seus escravos e não ia funcionar, provavelmente. Ele lutar contra a escravidão, justamente, que era sustentada por um império, demorou quantos séculos para isso chegar a acontecer? Não era o momento, porque a sociedade não estava pronta, infelizmente. Não que Deus não quisesse, não que Paulo não quisesse. Então, eu acho que dentro disso ele tenta dar um conselho que é amenizar o sofrimento, sabe, daquele escravo e tentar tornar aquela relação um pouco mais justa e um pouco mais igual do que ela continuava a ser, já que ele não consegue acabar com essa desigualdade. Enfim, eu acho que é isso. A gente já está no nosso tempo. Eu venderia um último comentário rapidinho. Mas é mais são coisas para a gente pensar, sabe? Eu acho muito interessante essa possibilidade. Eu gosto muito de ver temas que eles não simplesmente são 8 ou 80, que tem espaço para nosso diálogo, para o pensamento, para reflexão, meditação, sabe? Eu espero que a gente possa continuar meditando nesses temas na nossa semana. Se ninguém quiser falar, a gente vai terminar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado, por mais um estudo, e muito obrigada porque a gente tem a oportunidade de sempre estar de novo em nosso pensamento. No céu, o que a gente vai fazer é seguir um caminho de conhecimento, de entendimento, de crescimento na tua verdade, na tua lei, no teu amor e também na tua igualdade.
Não nos deixe achar que aqui o nosso caminho tem que ser diferente. A gente não tem que simplesmente chegar no ponto final. A gente tem um caminho de verdade e justiça que deve brilhar cada dia mais, até ser dia perfeito na tua volta, mas também para continuar esse processo por toda a eternidade. Abençoe o nosso restante de sábado, nosso período de pedidos e agradecimentos, em nome de Jesus. Amém.